Seguindo o caminho da competitividade, a sustentabilidade fiscal foi elencada como uma importante medida para garantir a qualidade do ambiente de negócios do Estado, juntamente com o diálogo permanente entre indústria e governo. Na edição Agenda de Futuro de hoje, você vai poder conferir o depoimento de especialistas que destacaram esse e outros pilares como fundamentais para tornar o Estado do Rio mais atrativo: a segurança pública, a previsibilidade jurídica e a proteção do meio ambiente. Vem comigo. O capítulo da Agenda de Futuro de hoje traz como entrevistado o presidente em exercício da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, FIRJAN, Luiz Césio Caetano. Oi, presidente, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. A gente sempre começa aqui o nosso bate-papo, a construção dessa agenda de futuro, falando sobre o papel das instituições na sociedade. O senhor pode falar um pouquinho da FIRJAN, do tamanho e da representatividade que ela tem aqui no Estado do Rio de Janeiro? A FIRJAN representa o setor industrial do Rio de Janeiro. É uma instituição composta por 101 sindicatos patronais, os mais diversos segmentos, todos os segmentos da economia industrial, né? Temos uma base de associados de 6.000 empresas, né? E estamos sempre atentos à defesa dos legítimos interesses do setor industrial, né? Em todos os níveis, seja o nível municipal, estadual e federal, através da uma representação que nós temos em Brasília. Então, esse é o papel como instituição de representação sindical de nível superior. Além da FIRJAN, dentro do sistema há outras instituições complementares que executam serviços específicos. O senhor poderia explicar um pouquinho melhor como funciona e quais são essas instituições? Dentro do sistema indústria, a FIRJAN, como federação, representa e une esses sindicatos e temos as instituições, né, que prestam o serviço ao empresário e ao trabalhador. Nós temos o SENAI, que faz a capacitação profissional. Nós temos o SESI, que faz a educação dos trabalhadores e também a segurança e medicina do trabalho. Nós temos o IEL, que é o Instituto Evaldo Lodge, que capacita o empresário, né? E temos o CIRJ, que é o Centro das Indústrias do Rio de Janeiro, onde nós temos o encadeamento, o suporte para o setor industrial. O setor industrial é um setor de transformação, né? Mas há toda uma cadeia que suporta essa indústria. E esses serviços complementares, né, estão agrupados porque fazem parte do suporte à indústria. Então, estão dentro do CIRJ. Alguns diagnósticos já apresentados aqui na Assembleia Legislativa apontam o processo de desindustrialização do Estado do Rio de Janeiro. O senhor poderia fazer um panorama de qual é a situação hoje, né, da indústria, qual o diagnóstico que a FIRJAN faz do processo e das oportunidades também que o Estado do Rio tem ao expandir, a criar um programa que, de fato, incentive essa reindustrialização? A economia brasileira, assim como a economia fluminense, né, ela tem mostrado alguns sinais de recuperação depois desses anos de pandemia, né? E esses resultados positivos, eles reverberam tanto na atividade econômica como no mercado de trabalho, né? E, embora esses resultados tenham sido surpreendentemente positivos, o momento ainda é bastante desafiador, né? Esses riscos estão atrelados às contas públicas, né, e à alta taxa de juros, que adicionam um valor de alerta à evolução da atividade econômica que temos aí à frente, né? Por outro lado, a indústria fluminense mostrou avanço no primeiro semestre do ano, né? Ainda convive com desarranjos nas cadeias de insumos, o que resulta em escassez de matéria-prima e custos de produção,
né? Especificamente na indústria alimentícia, o aumento dos preços dos combustíveis e fertilizantes impactaram de uma forma bastante intensa o custo dessas indústrias no primeiro semestre, né? E a tendência é que a queda de preço desses insumos possa trazer uma redução nos valores para o consumidor final e reaquecer o mercado consumidor, que vem enfrentando os desafios de uma alta inflacionária que afeta a todos. E diante desses dados levantados, né, desse cenário que o senhor construiu aqui, quais são os temas importantes e que têm que estar na pauta do Legislativo para os próximos 4 anos? Nós entendemos que a prioridade para o Rio de Janeiro é a garantia de sua sustentabilidade fiscal, respeitando e empenhando, entendeu, pelo estabelecido com a sociedade e com o regime de recuperação fiscal. Isso é fundamental. Então, é imperativo, né, que, através dessa responsabilidade fiscal, a sociedade tenha assegurado a prestação dos serviços essenciais, como saúde, segurança, educação, né? E, além disso, o Estado, entendeu, possa conseguir retomar os seus investimentos. E para nós, do setor produtivo, é fundamental a garantia de um bom ambiente de negócios, né, que fica muito comprometido, tá, em um Estado com insustentabilidade fiscal, né? Então, diante dessa necessidade de um ambiente de negócios confortável para todos, nós lançamos a agenda de propostas da Firjan para um Brasil 4.0, né? E concentra prioridades que nós entendemos serem importantes para o cenário de saúde fiscal, né? Que são as bases necessárias para garantir o crescimento do Estado, né? Eu poderia citar aqui como coisas importantes, né, que é fomentar os setores estratégicos de modo a fortalecer a competitividade industrial, aumentar a competitividade tributária pela cola de benefícios fiscais concedidos a outros estados da região Sudeste, né, integrar com os demais entes para o desenvolvimento de programas de segurança pública, implementar a lei de inovação estadual, conceder o sistema hidroviário de passageiros, barcas, que vence no início do próximo ano, expandir a educação em horário integral, o curso fundamental e médio, entre outras ações. Mas entendemos que essas são fundamentais para o futuro do Rio de Janeiro. A íntegra desse documento você pode acessar aqui embaixo na descrição do vídeo. Agora, voltando aqui à nossa entrevista, presidente, qual a expectativa da Firjan de participar da construção dessa agenda de futuro com os temas já elencados aqui pelo senhor? Nós precisamos estar inseridos nesse processo de construção de uma agenda de desenvolvimento, porque nós trazemos o olhar do empresário, que está em uma das pontas desse movimento. E as experiências internacionais têm apontado que a direção mais correta, né, mais forte, né, para o aumento da produtividade e o desempenho das empresas. Então, essa correlação é extremamente íntima, né? E, por isso, nós entendemos a relevância de nossa participação, tá? Percebendo que o que nos cabe é o setor público estar envolvido nesse movimento também. Nossa intenção é apontar ao planejamento público, né, as bases para o aumento da produtividade do setor industrial fluminense, de forma a contribuir nessa retomada do crescimento econômico do Estado. E a indústria fortalecida, ela é sinônimo de uma economia forte e competitiva. Recentemente, a Firjan constituiu um think tank, né, na Casa Firjan, um espaço de debate sobre o futuro, sobre as principais inovações, o que está acontecendo nesse cenário mundial, e também existem os publicados e divulgados, lançados pela Firjan de tempos em tempos, também elencando e apontando as vocações do Estado e as oportunidades de crescimento que a gente tem pela frente. Essas são formas de participar também dessa construção conjunta? Sem dúvida. Eu citei anteriormente, né, que a nossa percepção da realidade empresarial nos ajuda a apontar esses gargalos
que devem ser destravados, né? E as potencialidades a serem fortalecidas para a construção de um ambiente favorável à retomada do crescimento. E a nossa intenção é apontar ao setor público o desenvolvimento de políticas públicas no sentido dos tópicos principais, que seria a qualificação da mão de obra, de acordo com a necessidade do mercado e potencialidade do Estado, né? Desenhar e manter uma carga tributária competitiva frente aos nossos principais concorrentes, manter a segurança institucional e jurídica, evitando a vulnerabilidade gerada na ausência desses dois fatores, né? Fomentar a inovação, né? Principalmente através da criação da Lei de Inovação Estadual, garantir a sustentabilidade fiscal e socioambiental, como dito, desenvolver a infraestrutura ativa, isso favorece demais o bom ambiente de negócios, e simplificar a burocracia. Acho que esses tópicos colaboram sobremaneira para a agenda de desenvolvimento do Estado. E nesse contexto, né, de uma agenda que precisa ser desenhada, qual o papel da Alerj no desenvolvimento dessa agenda de futuro? Acho que a Alerj tem um papel fundamental, na medida em que o poder legislador, né, ele vem dar a segurança jurídica para que o setor industrial e os demais setores também possam fazer as suas atividades. E isso será sempre respaldado por leis, decretos, né, que deem essa legitimidade, que deem essa segurança jurídica, essa garantia, né, de que se possa avançar para o futuro. Então, o papel da Alerj é fundamental. E essa parceria com o setor industrial, eu acho que tem avançado de maneira bastante satisfatória. E na sua visão, na visão da Firjan, qual a importância de participar do Fórum de Desenvolvimento Estratégico aqui na Assembleia Legislativa do Estado? Um desenho exitoso da política pública, né, contempla a participação com diversos olhares. E é nesse sentido que ter um espaço onde a academia, o setor produtivo, o poder legislativo possam interagir, contribuindo com os seus diferentes olhares para o desenvolvimento do Estado. Isso é fundamental nessa linha, né? São visões complementares desses segmentos e que, juntas, direcionam o Estado num caminho de aumento da competitividade e sustentabilidade fiscal, né? De forma que possa propiciar o atendimento de uma maneira eficiente às necessidades da população e a melhoria gradativa do ambiente de negócios. Nós, da indústria, né, entendemos que contribuir constantemente para esta agenda é a forma da nossa capacidade produtiva como um dos pilares da retomada do crescimento econômico do Estado. Muito obrigada, presidente, por ter aberto espaço aí na agenda para construir em conjunto essa agenda de futuro. Eu que agradeço a você, ao Fórum, e a você, Geisa, a oportunidade de estar aqui contribuindo para a construção dessa agenda para o futuro do Rio de Janeiro. Muito obrigado. O empresário fluminense é competente, mas não é competitivo. E o que vai ajudar a resolver os gargalos e atrair mais indústrias para o estado do Rio de Janeiro é o diálogo entre o setor produtivo e o parlamento. É o que defende o presidente da Associação Rio Indústria, Sérgio Duarte, entrevistado do Agenda de Futuro 2023 de hoje. Sérgio, conta pra gente sobre a Associação Rio Indústria, quais são as pautas e quantas pessoas hoje vocês reúnem nas discussões sobre o desenvolvimento do Estado? A Rio Indústria é uma associação de indústrias do Estado do Rio de Janeiro. Ela é formada por empresários atuantes, que estão no seu dia a dia nas suas indústrias, que sentia a falta de uma interlocução melhor, tanto com o Poder Legislativo como com o Poder Executivo. Nós somos empresários que acreditamos que o Rio de Janeiro é, sim, industrial. Essa mentira que foi falada durante muito tempo, que o Rio de Janeiro não é industrial, nós combatemos isso. E nós temos argumentos
e entendemos e temos propostas para isso. Toda vez que a gente fala, se fala muito sobre a vocação natural que o Rio de Janeiro tem para turismo e para cultura. Isso é inegável, isso está no DNA do carioca. Mas somos industriais, sim. Nós sempre tivemos indústrias, nós temos uma criatividade, isso faz diferença. Então, a Rio Indústria juntou empresários industriais que trabalham no Rio de Janeiro, que são do Rio de Janeiro, têm suas empresas no Rio de Janeiro e tem uma premissa básica: nós não queremos ir embora do Rio de Janeiro, nós não queremos que os nossos filhos e nossos netos tenham que ir embora do Rio de Janeiro porque não têm oportunidades. Então, esses empresários, de maneira voluntária, se juntaram, criaram essa associação para fomentar, para discutir, fazer com que o tema indústria não saia, não esteja no dia a dia dos setores econômicos e quem planeja e quem decide esse Estado. Desde a sua criação, a indústria levou à frente uma agenda importante, né, principalmente de incentivos que precisavam ser dados para equilibrar a relação no Rio de Janeiro em comparação com outros estados. O senhor pode citar alguns desses avanços que aconteceram nos últimos anos? Geisa, e fácil de falar, e eu quero deixar aqui meu testemunho da importância do fórum, tá, para essa interlocução, e não posso deixar de dizer da importância do presidente da LERJ, André Siciliano, muito sensível a essa pauta de empregos, muito sensível nessa pauta de geração de oportunidades, né? Então, eu posso citar aqui para vocês, são inúmeros incentivos. Porque a nossa premissa, a primeira coisa que a gente começou a trabalhar, Geisa, que é muito importante, é que a gente tinha que arrumar uma maneira de conter esse esvaziamento. Nós tínhamos que conter essa sangria que estava levando as indústrias todas embora do Rio de Janeiro. Então, a gente se aproximou, começamos a trazer essa pauta da indústria para a LERJ, para o governador, e começamos a conversar. Então, nós detectamos que uma das coisas mais importantes é que o Rio de Janeiro tinha perdido a competitividade. Eu gosto sempre de citar que o industrial fluminense ele é extremamente competente, mas ele não é competitivo. E não é competitivo não é que o problema é na indústria, no portão da indústria para dentro, ele tem um problema de competição da indústria para fora. Eu posso citar vários exemplos, né? O nosso imposto era o mais caro, a nosso combustível era o mais caro, a nossa luz era mais cara, até por causa da tributação de impostos, e faz com que o empresário não consiga competir. Nós já temos um problema muito sério, que é a segurança pública, que realmente afeta muito o nosso Estado, mas nós ainda tínhamos outros componentes que faziam com que esse industrial não conseguisse competir. E, voltando a falar sobre a indústria, é esse tema que a gente queria trazer, é esse tema que a gente queria levar para os deputados, é esse tema que a gente queria levar para o governador e falar assim: olha, nós temos indústrias importantes no Rio de Janeiro, nós somos competentes, nós só precisamos que o Estado nos ajude. E encontramos no presidente André Siciliano essa interlocução. Então, eu posso citar para você plástico, trigo, química, vidros, metal mecânico, alimentos, uma série de setores que nós só simplesmente, porque muitas vezes as pessoas pensam que está se dando muita condição. Não, nós simplesmente, praticamente, colamos, e depois teve a convalidação dos incentivos fiscais, que passou pelo Congresso Nacional, nós simplesmente colamos os estados vizinhos. Nós podemos colar os incentivos que são dados aos estados vizinhos, então, como Espírito Santo, Minas Gerais e São Paulo. E nós conseguimos falar assim: vamos dar as condições para que esse empresário não tenha que sair do Rio de Janeiro e ir para São Paulo, não tenha que sair do Rio de Janeiro e ir para Minas Gerais, não tenha que sair do Rio de Janeiro para o Espírito Santo. Então, esses incentivos foram só dar para condições. Em primeiro lugar, vamos estancar a sangria. As empresas têm que parar de ir embora. Nós precisamos criar, Geisa, um ambiente que seja favorável ao empresário, que o empresário, que é o gerador de riqueza, o gerador de emprego, ele precisa falar assim: eu tenho um ambiente aqui. E, Geisa, a gente fala do Rio de Janeiro e eu gosto de mostrar as potencialidades. Nós somos o segundo maior mercado consumidor. Nós estamos a 500 quilômetros de distância de mais de 50% do PIB brasileiro.
Nós temos portos, nós temos aeroportos, nós temos estradas, quer dizer, nós temos infraestrutura, nós temos universidades, centros de pesquisas. Então, nós temos todas as condições que reúnem uma empresa vir se instalar e ficar aqui. A primeira decisão, quando você vai instalar uma indústria, né, tem outras premissas evidentes, mas a primeira é você leva uma indústria ou para perto do mercado consumidor ou para perto do fornecimento das matérias-primas. O Rio de Janeiro, claro, não é um grande produtor de matérias-primas, mas o Rio de Janeiro tem um mercado consumidor e o Rio de Janeiro tem portos e aeroportos que fazem com que essas matérias-primas cheguem rápido. Então, Geisa, esses desafios que nós temos e são essas coisas que nós conseguimos, junto da Alerj, junto ao governo do Estado, fazer com que esses setores que estavam indo embora, e a gente pode citar aqui, eu gosto de citar dois setores muito importantes, o plástico e o farmacêutico. O plástico, Geisa, há 20 anos atrás, nós éramos o segundo maior consumidor de produtos plásticos no Brasil e éramos o segundo produtor. Passa-se 20 anos, nós continuamos sendo o segundo maior consumidor, mas hoje nós somos o sexto produtor. As empresas saíram do Rio de Janeiro e foram se instalar em outros lugares. Nós temos aqui, Geisa, no Rio de Janeiro, uma das petroquímicas no Brasil, né, que são 4, e a do Rio de Janeiro é uma das mais competitivas. Então, a gente pega o polietileno, o polipropileno, que são usados para fazer as embalagens plásticas, nós mandamos praticamente, em ordem de grandeza, só para dar uma referência, tipo a $1 esse produto para outros estados, e a minha empresa, eu sou do setor de alimentos, quando preciso comprar esse filme para poder empacotar meus produtos, eu importo ele eu trago de outros estados, por volta de $4, $5. Então, Geisa, não é só... nós estamos transferindo para outros estados renda, nós estamos transferindo para outro estado emprego, e isso poderia estar aqui. E nós acreditamos que com esse incentivo que a Alerj aprovou, nós vamos conseguir fazer com que essas empresas que pegam essas matérias-primas que são produzidas aqui em Caxias, a gente atrai essas empresas para gerar emprego, renda e criar condições do Rio de Janeiro ser mais competitivo. Então, nos próximos 4 anos, quais são os temas importantes e que tem que estar na agenda do parlamento para a gente ter o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro e recuperação, né, desse momento pós-Covid-19? Geisa, eu vou falar para você que eu posso sintetizar tudo isso, esses próximos 4 anos, numa palavra: diálogo. Nós precisamos ter diálogo. O parlamento tem que escutar os setores produtivos, o parlamento tem que ouvir as necessidades desse setor produtivo, entender. E o setor produtivo também, Geisa, tem que estar aproximado, tem que estar próximo do parlamento para poder conversar, para poder trazer suas necessidades, para mostrar, Geisa, as oportunidades. Porque a gente fala, Geisa, que o interior do Rio de Janeiro, a gente não pode abrir mão dessa oportunidade. Você viu o que aconteceu com o Sul Fluminense, quando nós atraímos o parque automotivo para o Sul Fluminense. Aquela região mudou. E nós temos o Rio de Janeiro, assim, o Rio de Janeiro vai ser um grande competidor em soja, produção de soja. Não, a gente sabe que o Rio de Janeiro tem algumas características pelo seu relevo que ele não vai ser competitivo. Mas nós podemos atrair a indústria, e a indústria transforma, porque a indústria, além de ter uma mão de obra mais qualificada e mais bem remunerada, o setor industrial que mais remunera, ele tem a capacidade de atrair outros fornecedores para perto dele. Então, o desafio para esses 4 anos, Geisa, é a reindústria estar próximo do parlamento, estar próximo do Fórum de Desenvolvimento da Alerj para trazer as suas necessidades, trazer essa interlocução, conversar, mostrar as oportunidades. E toda vez que surge, que volta e meia, Geisa, a gente, nessa aproximação que a gente teve com o parlamento, é muito importante, é muito interessante. Às vezes o deputado propõe uma lei que ele prejudica muito o setor, mas ele não tem noção de que estava prejudicando o setor, porque ele escutou um lado, e claro, e com toda a certeza do que ele estava fazendo, mas ele, sem querer, pode trazer um grande prejuízo. Então, o setor também tem que fazer a sua parte de se aproximar e mostrar, porque às vezes a gente simplesmente vai achar um denominador comum, que a gente melhore a legislação e proteja o consumidor e ajude o setor industrial. Toda vez que se perguntam para mim sobre a reindústria, eu falo que a reindústria não defende interesses. Ela não defende interesses porque ela não se sente atacada. A gente só defende quando a gente é atacado. Eu falo que a reindústria tem o papel de harmonizar interesses.
Geisa, a gente precisa entender a indústria, a gente precisa entender o Estado, que o Estado precisa arrecadar, senão não faz frente à despesa de segurança, educação, saúde. A gente precisa entender, e precisamos entender a sociedade. O que nós precisamos fazer? Sentar, dialogar e achar uma melhor forma de harmonizar esses interesses, para que a gente não perca as indústrias, não perca oportunidades e trabalhe pelo Estado. O nosso objetivo todo é fazer esse Estado maior. Então, o nosso desafio agora, esses 4 anos, Geisa, é diálogo. E como a Reindústria pode atuar nesse diálogo com o parlamento, com a sociedade, principalmente com o poder público, né? O governo do Estado, enfim. Como é o trabalho que vocês fazem nesse trabalho voluntário, que você mesmo citou aqui no começo da fala, né? E que pode justamente munir de informações e mostrar o impacto que isso vai gerar para o próprio empresariado? Em primeiro lugar, a Reindústria tem que ser reconhecida, né, pela sociedade civil como uma entidade que representa os interesses. A gente tem que estar a aproximação, e eu vou falar, Geisa, aqui, o Fórum de Desenvolvimento da Alerj é um canal importantíssimo para a gente se aproximar do parlamento. Então, a gente tem que procurar essas coisas, trazer estudos, fundamentar os nossos temas, identificar as oportunidades que nós enxergamos como industriais que existem para o nosso Estado. Então, essa aproximação e esses canais é muito importante. Estar nos eventos, participando, estar na Alerj, participando com os deputados. Eu acho que esse é o papel de uma entidade que representa o setor. Estar próximo da sociedade e dos diversos atores que representam essa sociedade. Então, a Reindústria, as entidades que são representativas de setores, elas têm que se fazer presentes, elas têm que estar dispostas a conversar. Mais uma vez, diálogo. E qual a importância para a Reindústria de participar do Fórum de Desenvolvimento aqui na Assembleia Legislativa? Geisa, o Fórum de Desenvolvimento da Alerj, ele é o principal canal para a gente ter um primeiro contato com o deputado. É o principal canal para a gente trazer as demandas. É um fórum, esse é muito importante, o que a Alerj criou, essa ferramenta, que é uma maneira de nós estarmos podendo passar, nós podemos conversar, é uma maneira de nossas demandas chegarem mais rápido ao deputado. Então, ele é importantíssimo. Eu quero deixar aqui o meu registro, o meu apoio e o agradecimento. A Alerj precisa manter o fórum e dar força ao Fórum de Desenvolvimento. As entidades precisam entender a importância do fórum, estar presente nos debates, estar presente no dia a dia do fórum, porque é assim que nós vamos construir um Rio de Janeiro melhor. A gente precisa estar participando. Então, Geisa, não é só a Alerj que faz esse movimento de ter o fórum, mantê-lo, mas as entidades também têm que estar participando e trazendo as suas demandas. Senão, depois é só reclamar e dizer que ninguém faz nada. Mas existe o canal para trabalhar, existe o canal para chegar junto ao deputado, que é o Fórum de Desenvolvimento da Alerj. Geisa, e conduzido por você, mais com uma maestria, o trânsito que você tem em todas as entidades é muito importante, a credibilidade que você tem, Geisa. Então, não só eu quero enaltecer o fórum, mas eu quero enaltecer o trabalho que você faz, Geisa. A importância que você tem junto às entidades, como você é respeitada e como você abre esse canal. Obrigada, Sérgio, por topar estar aqui conosco, construindo essa agenda que é uma agenda de futuro, é uma agenda de esperança e é uma agenda de continuidade. Então, para a gente é super importante manter aqui a fala das 70 instituições e do que elas têm a contribuir com o Estado do Rio de Janeiro. O capítulo da Agenda de Futuro de hoje entrevista o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Rio de Janeiro, OAB-RJ, Luciano Bandeira. Olá, presidente, seja muito bem-vindo. Olá, Geisa, é um prazer estar aqui no fórum, nesse Fórum Econômico da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, e vai ser um prazer conversar com vocês. A gente sempre abre aqui a nossa agenda falando sobre a atuação das instituições que compõem o fórum. Como a OAB está organizada para discutir o desenvolvimento do Estado do Rio? A Ordem está estruturada em vários segmentos, em várias áreas. A Ordem tem comissões temáticas que discutem tanto desde o meio ambiente até desenvolvimento econômico, produzindo conteúdo, lógico que sempre com uma ênfase maior para a questão legal, dos marcos legais, da discussão dos marcos legais, mas também entrando pelas questões da sociedade e aí agregando meio ambiente, direitos humanos,
desenvolvimento social, todos os ambientes. Então, a ordem ela tem essa estrutura produzindo constantemente ideias e soluções. Pensando nesse aspecto, né, na sua opinião e na opinião da ordem, quais são os temas que não podem ficar de fora do radar dos deputados eleitos nos próximos 4 anos? Eu acredito que tem vários temas, né? O Rio de Janeiro ele é um estado que tem várias vocações. Nós temos uma vocação muito forte para o turismo, então, sem dúvida nenhuma, o cuidado com a questão do meio ambiente é fundamental, porque se nós não tivermos um meio ambiente protegido, um meio ambiente atrativo, nós perdemos muito desse capital do turismo. Mas, tirando isso, nós temos 2 elementos que reputamos assim fundamentais. O primeiro é segurança jurídica. E quando a gente diz segurança jurídica, a gente fala da interpretação dos marcos legais. Porque, havendo segurança jurídica, a gente consegue construir investimentos diretos, seja de empresas privadas que têm interesse no desenvolvimento de alguma atividade econômica no estado do Rio de Janeiro, e, por outro lado, também os parceiros que querem o Estado e seus parceiros através, por exemplo, das PPPs, para fazer o desenvolvimento do Estado, porque a gente sabe que o Estado ele não tem o dinheiro, a quantidade de verba necessária para todo o desenvolvimento de infraestrutura e as outras áreas de interesse econômico. E, associado a isso, a segurança jurídica, a gente precisa resolver de uma vez por todas a questão da segurança pública. Porque o que nós temos hoje, há mais de 40 anos, é um método de enfrentamento das questões da segurança pública que se mostrou absolutamente ineficaz. Nós já estamos aí, desde o final dos anos 80, tendo essa política exclusivamente do enfrentamento e que não solucionou o problema. Então, nós acreditamos que esses 2 elementos, associados à questão do meio ambiente, vão formar o tripé para um desenvolvimento seguro e sustentável do Rio de Janeiro. Como a OAB espera participar da construção dessa agenda? Numa interação maior com a Assembleia Legislativa, o que já começou nesse último ano, essa interação maior, debatendo com os parlamentares as questões relevantes e os anseios que chegam à ordem da sociedade civil como um todo. A ordem tem essa capacidade, a capacidade de agregar esse sentimento da sociedade civil como uma voz que vai verbalizar esses anseios. E, além disso, também participando de propostas como o Fórum de Desenvolvimento, levando o debate, audiências públicas e produzindo conteúdo com ideias e sugestões, inclusive para projetos de lei. Um dos pontos importantes que estão desafiando todos os órgãos públicos é a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, né, que é um fator importantíssimo de competitividade do país em relação a outros países do mundo. Como a OAB pode colaborar, por exemplo, nessa internalização da Lei Geral no Legislativo e em outras instituições públicas? Vocês têm alguma atividade nesse foco? Temos sim. Na questão da Lei Geral de Proteção de Dados, que é a próxima fronteira, não é? Que tem que ser ultrapassada nesse mundo tecnológico, nesse mundo virtual, nesse mundo que passa pela internet, pelo metaverso, por essas novas estruturas de relação, ou seja, de convívio social. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados ela é complexa, ela tem muitas exigências, tem penalidades fortes, mas que são importantes porque a gente cria um ambiente mais saudável nesse mundo virtual e protege principalmente a individualidade do cidadão, protege a privacidade de cada um. E como a ordem pode contribuir com isso? A ordem, como eu disse, ela tem uma comissão específica que cria esse debate, inclusive discutindo, e aí, ultimamente, no Congresso Nacional, no âmbito federal, mas a gente pode trazer esse debate também para aqui para a LERJ, porque vai ser muito importante, de sugestões de adaptações da própria Lei Geral de Proteção de Dados e também, e aí quando eu digo aquela questão da
da segurança jurídica é a contribuição da ordem para que a gente tenha um arcabouço de decisões judiciais que garantam um norte único, ou seja, um único caminho, que a gente saiba que se fizer isso, o judiciário entende dessa forma. Se fizer aquilo, o judiciário entende dessa outra modalidade, tem essa outra modalidade de decisão. O que não pode é que, acontece muito, é que nós temos duas atitudes e a gente chega, dependendo da Câmara que cai, do lugar, do juiz que cai, tem uma decisão de um jeito e, ao mesmo caso, se cair com outro, vai ser decidido de outra forma. Isso é muito, mas muito prejudicial para o investimento e para novos negócios. E qual é a importância, então, para a Ordem dos Advogados do Brasil de participar, né, integrar o Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico aqui na Assembleia Legislativa? Eu acredito que seja fundamental e muito relevante. A iniciativa de trazer a ordem por parte da LERJ é muito elogiável. Porque, como eu disse, a ordem ela não é simplesmente um conselho profissional. A ordem, e está lá na Constituição, ela tem essa vocação, né, diferente de todos os outros, de ser a voz da sociedade civil. Tanto que a ordem ela tem a representatividade de debater direitos humanos. A ordem tem essa representatividade na questão ambiental. A ordem tem a representatividade na construção de um poder judiciário mais aberto, mais acessível ao cidadão, mas também que, junto ao poder judiciário, que a gente construa essa tão almejada segurança jurídica. Então, a participação da ordem no fórum, eu acredito que vai trazer muitos resultados positivos para esse desejo, o desejo de todos nós, cariocas e fluminenses, de ter um estado do Rio forte, desenvolvido e que possa competir de forma igual com os outros estados do nosso país e até internacionalmente. Presidente, muito obrigada por ter aberto um espaço na sua agenda para contribuir com o desenho dessa agenda de futuro. Eu que agradeço, foi um prazer. Melhoria do ambiente de negócios e investimento em infraestrutura. Esses foram os temas prioritários trazidos pelo presidente da Anshan Rio, Júlia Chediak, na entrevista para a Agenda de Futuro de hoje. Vamos conferir. O Agenda de Futuro de hoje entrevista o presidente da Câmara de Comércio Americana do Rio de Janeiro, Júlia Chediak. Olá, presidente, seja muito bem-vindo. Olá, Geisa, tudo bem? Presidente, a gente sempre começa aqui a nossa Agenda de Futuro abrindo e falando sobre a atuação das instituições. Qual o papel e a atuação da Anshan Rio aqui no estado do Rio de Janeiro? Bom, a Anshan Rio ela tem alguns pilares de atuação, né? Ela faz parte da Anshan Brasil, e ela tem alguns pilares de atuação. Ela tem já 100 e poucos anos de existência. Ela tem um pilar, que é um pilar de funcionamento como uma entidade de aproximação entre os seus associados, networking. Ela tem um pilar muito forte de treinamento, criação de conteúdo para os nossos associados. E o terceiro pilar, que é o que mais nos interessa aqui participando do fórum, que é o que a gente chama que é o pilar de advocacy, né? É o pilar em que a gente apresenta e sustenta as nossas posições perante o poder público, algumas vezes com sucesso, outras vezes sem sucesso, mas sempre de forma construtiva. E nesse papel, né, a Anshan atua no fórum desde o seu início, lá em 2003. Queria que o senhor falasse, né, dessa perspectiva da defesa de interesses, quais são temas que não podem ficar de fora do radar dos deputados que foram eleitos para essa nova legislatura? Eu acho que existem diversas questões que devem ser consideradas. Eu acho que existe, primeiro, o lado que a gente sempre prega, que é o lado da melhoria do ambiente de negócios. O nosso Estado precisa de investimento, então ter um melhor ambiente de negócios é muito importante para que as empresas fiquem aqui. Termos práticos, esse ambiente de negócios ele se dá por meio de inúmeras situações, desde a boa segurança até a boa moradia, mas dentro da atuação da LERJ, eu diria regras claras
Então, no setor de petróleo, por exemplo, regras claras, tanto em questões ambientais como em questões tributárias, mas nos setores em geral, regras claras para que os agentes econômicos possam se organizar, para que os agentes econômicos possam ter previsibilidade. E a segunda questão fundamental, que eu diria, é a questão da infraestrutura. Nós temos ainda bastante coisa a fazer no nosso estado para a melhora da infraestrutura. Nós sabemos dessa situação relativa ao Galeão, nós sabemos da situação das nossas estradas, está havendo um desenvolvimento na área portuária, os modais ferroviários, enfim. Sim, acho que segurança jurídica e infraestrutura são as duas coisas que a LERJ tem que se preocupar. Que o resto, o empreendedorismo e a capacidade do nosso empresariado consegue resolver. Tendo essas duas coisas, o resto é com a gente. Em relação à atuação, né? A Anshan ela atua por meio de comitês setoriais que vão debatendo os temas. Quais são hoje os comitês que estão ativos e que temas também têm surgido nesses debates que podem, além da questão da infraestrutura, podem ajudar a somar aí nesse espaço, né, de interação da LERJ com a instituição? Sim, nós temos diversos comitês, sim, são muitos comitês. Temos o Comitê de Óleo e Gás, que é um comitê nacional, o principal é o do Rio. Temos o Comitê de Seguros e Resseguros, que também é um comitê nacional. O Rio de Janeiro é muito forte na área de seguros e resseguros. Mas aí temos todos os outros comitês, entretenimento, tecnologia, o Comitê Jurídico, que é um comitê muito ativo. Enfim, os diversos setores da economia se representam em diferentes comitês. Todas as nossas ideias a gente tem desenvolvido por meio do nosso projeto Avança, que a gente concentra todas as nossas sugestões nesse projeto. Então, a gente está sempre tentando comunicar quais são as nossas sugestões. E a cada momento as sugestões podem ser diferentes. Eu acabei de dar o exemplo aqui do setor de seguros e resseguros. É importante também em nível municipal, a gente ter uma atenção com a questão da tributação no setor. Enfim, temos uma série de ideias e de projetos, em geral, projetos que têm a ver com esses dois pontos que eu falei hoje em dia, né? Melhora do ambiente de negócios e infraestrutura. Assim, acho que se esses dois pontos forem direcionados, a gente consegue facilitar. Eu estou, obviamente, falando em coisas que dizem respeito à nossa agenda estadual. Existem outras coisas que dizem respeito à agenda federal e que também influenciam bem o nosso Estado, que, claro, a LERJ pode influenciar mais por o seu peso junto ao Legislativo Federal do que qualquer outra coisa. Então, por exemplo, nós temos no Rio de Janeiro o INPI, que é um órgão muito importante. Você dotar o INPI de um orçamento relevante para realizar a sua atividade, existe todo um conjunto de prestadores de serviços que atuam em função do INPI. Nós temos no Rio de Janeiro a Comissão de Valores Mobiliários. É importante que a Comissão de Valores Mobiliários, que andou tendo algum problema de orçamento, tenha o seu orçamento revisto para que possa funcionar bem no Rio de Janeiro. Sim, tendo essas presenças e esse funcionamento adequadamente, a gente acredita que isso acaba repercutindo e ajudando na atividade em geral. E sem falar, né, acho que é uma coisa que acho que também é muito importante falar, que é uma das nossas preocupações, que também não tem muito, que a LERJ pode contribuir, mas a questão também é mais municipal, é a questão da revitalização do centro do Rio, que é uma coisa muito importante. Por estar sediada no centro, né, pode ser uma agenda interessante, né, articular as instituições e as empresas que estão aqui para buscar, junto à prefeitura, algo nesse sentido. Falando sobre a participação, eu puxei esse assunto, né, e por isso é tão importante aqui explicar para quem está assistindo a gente sobre os comitês de atuação da Anshan, justamente porque a gente sempre faz essa pergunta também para as instituições sobre qual a expectativa de participação no desenho dessa agenda de desenvolvimento, seja na redução, na melhoria do ambiente de negócios,
quanto também na questão da infraestrutura. De que forma, né, a Anshan pode atuar nesse diálogo com os tomadores de decisão para que esses temas avancem? Acho que a gente tem total capacidade hoje de ajudar na formação, de criticar, obviamente, de forma construtiva, a formação dessa agenda. O que eu estou querendo dizer é que a gente tem conhecimento, a gente tem gente preocupada com o Estado, preocupada com o país, que conhece as suas áreas. Então, qualquer coisa, que acho que é para isso que serve o fórum, né? Qualquer coisa que o fórum precise, que a Assembleia precise, a gente tem total condição de receber representantes para discutir com os players importantes do mercado no assunto. Nós temos condições de produzir sugestões, nós temos condições de ajudar naquilo que a gente conhece. Como nós temos as áreas setoriais, é muito fácil para a gente juntar especialistas, gente de qualidade, para estar formulando sugestões, né? Isso é uma coisa que a gente sempre faz com muito prazer e com muita responsabilidade. Lembrando que nós não somos uma entidade, né? Nós temos mais de 3.000 associados no Brasil inteiro. Nós somos a maior Câmara de Comércio americana fora dos Estados Unidos, né? Talvez uma das, se não a mais antiga da América Latina, talvez uma das mais antigas do mundo. O que eu estou querendo dizer com isso é que a gente não representa o setor A ou o setor B, como muito comumente acontece. Você tem uma entidade que representa o setor A. Nós somos horizontais, não somos verticais. Nós temos participantes de muitas áreas. Então, nós somos muito cuidadosos na nossa formulação, porque a gente não está aí olhando o interesse de A ou B ou C, a gente está olhando o interesse da comunidade empresarial como um todo, né? Então, assim, as nossas propostas costumam ser muito ponderadas e muito cuidadosas. Presidente, para fechar essa nossa entrevista, esse nosso encontro, né, a pergunta sobre qual é a importância da Anshan integrar o Fórum de Desenvolvimento, como eu disse no início da nossa entrevista, desde o seu início lá em 2003. Então, assim, a existência de fóruns em que entidades privadas, a sociedade civil pode estar trocando ideias com o poder público é fundamental, né? A gente ter um fórum organizado de forma democrática, aberta, onde a gente pode estar discutindo nossas ideias, é muito útil. E por isso que a gente acredita muito nessa iniciativa, por isso que a gente tem muito orgulho de ter feito parte dela desde o seu início. Presidente, obrigada por ter aberto um espaço na sua agenda para contribuir com a nossa agenda de futuro. Obrigado, eu.